O Cavaleiro Preso na Armadura. Uma fábula para quem busca a trilha da verdade. Robert Fisher. Capítulo 1. O Dilema do Cavaleiro. Há muito tempo, e numa terra muito distante, vivia um cavaleiro que pensava ser bondoso, gentil e amoroso. Ele fazia tudo o que um cavaleiro bondoso, gentil e amoroso faz. Lutava contra inimigos que eram malvados, grosseiros e odiosos. Matava dragões e resgatava donzelas formosas em apuros. Nos períodos em que não havia muito o que fazer, ele tinha o terrível hábito de resgatar donzelas, mesmo quando elas não queriam ser resgatadas. Por isso, embora muitas damas lhe fossem gratas, outras tantas estavam furiosas com ele. E isso, no entanto, ele aceitava filosoficamente, afinal de contas, não se pode agradar a todos. O cavaleiro era conhecido por sua armadura. Esta refletia raios de luz tão claros que, quando o cavaleiro partia para a batalha, os aldeões podiam jurar que tinham visto o sol nascer no norte ou se pôr no leste. E ele estava sempre cavalgando para batalhar. À mera menção de uma cruzada, o cavaleiro avidamente vestia sua armadura brilhante, montava em seu cavalo e partia em qualquer direção. Tão ávido estava, na verdade, que algumas vezes cavalcava em várias direções ao mesmo tempo, o que não é proeza das mais fáceis. Por anos a fio, esse cavaleiro esforçou-se para ser o cavaleiro número 1 de todo o reino. Sempre havia mais uma batalha a ser vencida, outro dragão para destruir ou uma donzela que precisava ser salva. O cavaleiro tinha uma esposa fiel e tanto tolerante, chamada Juliette, que escrevia lindas poesias, dizia coisas sábias e tinha predileção por vinhos. Também tinha um filho jovem de cabelo dourado chamado Christopher. O cavaleiro esperava que um dia seu filho viesse a se tornar um corajoso cavaleiro. Juliette e Christopher pouco viam o cavaleiro, pois quando não estava no campo da batalha, matando dragões ou resgatando donzelas, estava ocupado experimentando a armadura e admirando o lustre dela. Com o passar do tempo, o cavaleiro tornou-se tão enamorado de sua armadura que começou a usá-la para jantar e muitas vezes para dormir. Algum tempo depois, ele nem mais se importava em tirá-la. Pouco a pouco, sua família se esqueceu de sua aparência sem a armadura. Às vezes, Christopher perguntava à sua mãe como era seu pai. Então, Juliette levava o menino até a lareira e apontava para um retrato do cavaleiro acima dela. Olhe o seu pai. Ela suspirava. Uma tarde, enquanto contemplava o retrato, Christopher disse à sua mãe: queria poder ver o papai em pessoa. Você não pode ter tudo, exclamou Juliette. Sua impaciência aumentava por ter apenas uma foto para lembrar o rosto de seu marido, e ela estava cansada de ter seu sono perturbado pelo ranger da armadura. Quando estava em casa e não totalmente envolvido com a armadura, o cavaleiro costumava proferir monólogos sobre seus atos de heroísmo. Raramente Juliette e Christopher conseguiam lhe dirigir a palavra. Quando faziam, eles o interrompiam, fechando a viseira ou indo abruptamente para a cama. Um dia, Juliette desafiou o marido. Penso que você ama essa armadura mais do que a mim. Isso não é verdade, respondeu o cavaleiro. Será que não a ama o bastante? Eu a resgatei daquele dragão e a coloquei neste elegante castelo com pedras de parede a parede. O que você ama e o que você amou, disse Juliette, mirando através da viseira para poder ver os olhos do cavaleiro, foi a ideia de me resgatar. Você não me amava de verdade naquela ocasião e nem me ama de verdade agora. Eu amo você de verdade, insistiu o cavaleiro, abraçando-a desajeitadamente em sua armadura fria e dura, e quase quebrando as costelas dela. Então tire essa armadura para que eu possa ver quem você é realmente. Ela exigiu. Não posso tirá-la, tenho de estar pronto para montar em meu cavalo e sair em qualquer direção, explicou o cavaleiro. Se você não tirar essa armadura, vou pegar o Cristo e montar no meu cavalo e sair de sua vida. Bem, e isso foi um verdadeiro golpe para o cavaleiro. Ele não queria que Juliette fosse embora, ele amava sua esposa, seu filho e seu elegante castelo. Mas também amava sua armadura, porque ela revelava o que ele era, um cavaleiro bondoso, gentil e amoroso.
porque Juliette não compreendia que ele era todas essas coisas. O cavalheiro estava confuso. Finalmente ele chegou a uma conclusão. Não valia a pena continuar usando a armadura e perder Juliette e Christopher. Relutante, o cavaleiro tentou remover o elmo, mas este não se moveu. Ele puxou com mais força, o elmo permaneceu imóvel. Perturbado, tentou levantar a viseira, mas que chateação! Ela também estava emperrada. Embora pelejasse com a viseira e insistentemente nada acontecia. O cavaleiro andou de um lado para o outro, muito agitado. Como isso pôde acontecer? Talvez não fosse tanta surpresa encontrar a armadura emperrada, já que ele não a retirava há anos. Mas a viseira era diferente. Ele a abria regularmente para comer e beber. Ora, ele a levantara naquela mesma manhã para um desjejum de ovos mexidos e carne de porco. De repente, o cavaleiro teve uma ideia. Sem dizer para onde ia, correu à oficina do ferreiro, que ficava no pátio do castelo. Quando lá chegou, o ferreiro estava modelando uma ferradura com as próprias mãos. Seu ferreiro, disse o cavaleiro, estou com um problema. Você é um problema, senhor, zombou o ferreiro com seu tato de sempre. O cavaleiro, que normalmente gostava de fazer troço, olhou furiosamente. Eu não estou com disposição para suas gracinhas agora. Estou preso nesta armadura. Ele vociferou, enquanto batia com o pé coberto de aço, pisando acidentalmente no dedão do pé do ferreiro. O ferreiro soltou o urro e, esquecendo momentaneamente que o cavaleiro era seu patrão, aplicou-lhe um violento golpe no elmo. O cavaleiro sentiu apenas uma pontada de desconforto. O elmo não saiu do lugar. Tente de novo, ordenou o cavaleiro, sem atentar para o fato de que o ferreiro agira movido pela raiva. Com prazer, o ferreiro concordou, segurando vingativamente o martelo que estava à mão e desferindo uma vigorosa martelada sobre o elmo do cavaleiro. O golpe não deixou nem marca. O cavaleiro estava aflito. O ferreiro era de longe o homem mais forte do reino. Se ele não conseguia tirá-lo de dentro da armadura, quem conseguiria? Sendo um homem gentil, exceto quando o dedão de seu pé era pisado, o ferreiro percebeu o pânico do cavaleiro e foi solidário. Suas condições são bastante diversas, cavalheiro, mas não desista. Volte amanhã, depois que eu estiver descansado. Você me pegou no final de um dia estafante. O jantar naquela noite foi tumultuado. Juliette ficava cada vez mais aborrecida enquanto empurrava os pedaços de alimento que amassara através dos orifícios da viseira do cavalheiro. A certa altura da refeição, este lhe contou que o ferreiro tentara fender a armadura, mas sem sucesso. Não acredito em você, seu desmiolado rangente, ela exclamou, esmagando contra o elmo o prato de pombo cozido cheio até a metade. O cavaleiro nada sentiu. Somente quando o molho começou a pingar diante das aberturas para os olhos na viseira, foi que se deu conta de que tinha sido golpeado na cabeça. Ele também, à tarde, mal sentira a martelada do ferreiro. Ao pensar sobre isso, percebeu que a armadura realmente o impedia mesmo de sentir muita coisa, e ele a usava há tanto tempo que tinha esquecido como era a vida sem ela. O cavaleiro estava chateado porque Juliette não acreditava que ele estava tentando retirar a armadura. Ele e o ferreiro haviam tentado e continuaram empenhados nisso vários dias seguidos sem obter sucesso. A cada dia, o cavaleiro ficava mais desanimado e Juliette mais distante. Finalmente, ele teve de admitir que os esforços do ferreiro eram em vão. O homem mais forte do reino realmente não consegue nem dar conta dessa sucata de aço, o cavaleiro gritou frustrado. Quando o cavaleiro voltou a casa, Juliette desentendeu-se com ele. Seu filho não tem mais do que um retrato como pai e eu estou cansada de falar com uma viseira fechada. Nunca mais vou lhe dar comida pelos buracos dessa coisa nojenta. Esse foi o último naco de carneiro que amassei. Não é culpa minha se fiquei preso nessa armadura. Eu tinha de usá-la, pois só assim estaria sempre pronto para a luta. De que outro jeito poderia conseguir bons castelos e cavalos para você e Christopher? Você não fez isso por nossa causa, argumentou Juliette. Você fez isso por você mesmo. O cavaleiro sentiu o coração partido, porque sua mulher parecia não amá-lo mais.
Ele também temia que, se não tirasse logo a armadura, Juliette e Christophe fossem embora de verdade. Ele tinha de tirar a armadura, mas não sabia como fazê-lo. Ele descartava uma ideia após a outra, achando que não iriam funcionar. Alguns desses planos eram sem dúvida perigosos. Sabia que qualquer cavalheiro que pensasse em retirar sua armadura, derretendo-a com uma tocha, congelando-a, pulando no fosso enregelado, que circundava o castelo ou explodindo-a com um canhão, precisava muito de ajuda. Em algum lugar deve haver alguém que possa me ajudar a retirar esta armadura, ele pensou. É claro que iria sentir falta de Juliette, de Christophe e de seu elegante castelo. Ele também receava que, na sua ausência, Juliette pudesse se enamorar de outro cavalheiro, algum disposto a retirar a armadura na hora de dormir e a cumprir seu papel de pai para Christophe. Todavia, o cavalheiro tinha de partir. Então, certa manhã, bem cedo, montou no seu cavalo e saiu cavalgando. Não ousou olhar para trás, com medo de que pudesse mudar de ideia. No caminho de saída da província, o cavaleiro parou para se despedir do rei, que era muito bom para ele. O rei vivia no imenso castelo situado no topo de uma colina, numa região afortunada. Ao atravessar a ponte levadiça e entrar no pátio, viu o bobo da corte sentado de pernas cruzadas, tocando uma flauta de bambu. O bobo era chamado de Bolsa Alegre, porque trazia nos ombros uma linda bolsa, com cores do arco-íris, repleta com toda espécie de objetos que faziam as pessoas sorrir ou sentir alegria. Havia cartas estranhas que ele usava para prever o futuro, contas de cores brilhantes que ele fazia aparecer e desaparecer, e algumas marionetes pequenas e engraçadas que manipulava para jocosamente insultar suas plateias. Oi, Bolsa Alegre, disse o cavalheiro, vim me despedir do rei. O bobo olhou para cima. O rei saiu pelo mundo afora, não há nada que ele possa lhe dizer agora. Por onde ele foi? Perguntou o cavalheiro. Deu uma nova cruzada, fui cuidar. Se esperar por ele, irá se atrasar. O cavaleiro ficou desapontado por não encontrar o rei e chateado por não poder unir-se a ele na cruzada. Oh, ele suspirou, posso morrer de fome dentro dessa armadura. Se o rei demorar a voltar, talvez eu nunca o veja novamente. O cavaleiro sentiu claramente como se afundasse na cela. Mas é claro, sua armadura não permitiria que isso acontecesse. Bem, se não é você uma triste visão, nem todo o seu poder pode mudar a sua condição. Não estou achando a menor graça nessas suas rimas debochadas, vociferou o cavaleiro rígido em sua armadura. Será que você não pode, ao menos uma vez, levar a sério o problema de alguém? Com uma voz clara e lírica, Bolsa Alegre cantou. Problemas nunca me deixam balançando, são oportunidades que estão chegando. Você cantaria uma diferente canção se fosse você que estivesse entalado aqui dentro, resmungou o cavaleiro. Bolsa Alegre retrucou. Estamos todos presos em algum tipo de armadura. Apenas mais fácil de encontrar é a sua. Não tenho tempo para ficar aqui ouvindo suas besteiras. Tenho de encontrar um jeito de me livrar desta armadura. Com isso, o cavaleiro cutucou sua montaria com o joelho para seguir em frente. Bolsa Alegre o chamou. Cavaleiro, existe alguém que pode lhe ajudar. Trazer seu verdadeiro eu para diante do olhar. O cavaleiro fez seu cavalo parar e, excitado, voltou-se para Bolsa Alegre. Você conhece alguém que pode me tirar desta armadura? Quem é essa pessoa? O mago Merlin. Você precisa encontrar. Então descobrirá como se libertar. Merlin? O único Merlin de quem eu ouvi falar foi o grande e sábio mestre do rei Arthur. Sim, sim. Sua fuma tem esse apreço. Este é o único e o mesmo Merlin que conheço. Mas não pode ser, exclamou o cavalheiro. Merlin e Arthur viveram há muito tempo. Isso é verdade, mas ele está vivo e é bem. A morada do sábio fica nas florestas além. Mas são tão vastas essas florestas, disse o cavalheiro. Como encontrarei por lá? Bolsa Alegre sorriu. Dias, semanas ou anos, nunca se sabe ao certo. Quando o discípulo estiver pronto, o mestre estará por perto. Não posso esperar que Merlin apareça. Vou sair no alcance dele, disse o cavalheiro.
Agradecido, ele esticou o braço e apertou a mão de Bolsa Alegre, quase esmagando os dedos do bobo com sua manopla. Bolsa Alegre soltou um grito. O cavalheiro rapidamente largou a mão do bobo. Desculpe, disse o cavalheiro, enquanto Bolsa Alegre esfregava seus dedos doloridos. Quanto da armadura você se livrar, a dor dos outros também sentirá. Já fui, disse o cavalheiro. Ele girou o cavalo e, com esperança renovada no coração, saiu a galope em busca de Merlin. Capítulo 2. Na floresta de Merlin. Não era uma tarefa fácil encontrar o esperto feiticeiro. Havia muitas florestas onde procurar, mas apenas um Merlin. Então o pobre cavalheiro cavalgou e cavalgou, dia após dia, noite após noite, tornando-se cada vez mais fraco. Enquanto cavalgava através das florestas sozinho, percebeu que desconhecia tantas coisas. Ele sempre se imaginara muito sabido, mas não se sentia nem um pouco sabido tentando sobreviver na floresta. Relutante, admitiu para si mesmo que sequer sabia diferenciar os frutos venenosos dos comestíveis. Por isso, comer era um jogo de roleta russa. Beber não era menos arriscado. O cavalheiro tentou enfiar a cabeça dentro de um córrego, mas seu elmo se encheu de água. Por 2 vezes quase se afobou. Como se isso já não fosse ruim o bastante, ele estava perdido desde que entrara na floresta. O cavaleiro não sabia distinguir norte de sul, ou leste de oeste. Felizmente, seu cavalo sabia. Depois de meses buscando em vão, sentia-se totalmente desanimado. Embora tivesse percorrido muitas léguas, o cavaleiro ainda não havia encontrado Merlin. O que o fazia sentir-se pior era o fato de que nem ao menos saber que distância uma légua representava. Certa manhã, acordou sentindo-se mais fraco do que de costume, e com uma sensação estranha. Foi nessa manhã que encontrou Merlin. O cavaleiro reconheceu o mago imediatamente. Ele estava sentado debaixo de uma árvore, trajando um longo manto branco. Animais da floresta estavam reunidos à volta dele, e havia pássaros empoleirados sobre seus ombros e braços. O cavaleiro balançou a cabeça melancolicamente de um lado para o outro, e a armadura rangia com o movimento. Ele pensava: como era possível que todos esses animais encontrassem Merlin tão facilmente, se para mim era tão difícil? Exausto, o cavaleiro desmontou do cavalo. Estive procurando por você, ele disse ao mago. Há meses que estou perdido. Toda a sua vida, corrigiu o mago, arrancando com os dentes um pedaço de cenoura e repartindo-o com o coelho que estava mais próximo. O cavalheiro enrijeceu. Não vim de longe para ser insultado. Quem sabe você sempre teve considerado a verdade um insulto? Disse Merlin, compartilhando a cenoura com alguns dos outros animais. O cavalheiro não ficou muito feliz com esse comentário, mas estava fraco demais, com fome e sede, para montar novamente seu cavalo e sair cavalgando. Em vez disso, deixou cair sobre a grama o seu corpo aprisionado em metal. Merlin olhou para ele com compaixão e disse: você é um grande felizardo. Está fraco demais para fugir. O que quer dizer com isso? Perguntou o cavalheiro. Merlin sorriu e respondeu: uma pessoa não pode fugir e aprender ao mesmo tempo. Ela precisa permanecer algum tempo no mesmo lugar. Ficarei por aqui somente o tempo necessário para aprender a me livrar dessa armadura, disse o cavalheiro. Quando você aprender isso, afirmou Merlin, nunca mais precisará montar em seu cavalo e sair cavalgando em todas as direções. O cavaleiro estava muito cansado para questionar isso. De algum modo, sentiu-se confortado e pegou no sono prontamente. Quando acordou, viu Merlin e os animais que estavam à sua volta. Tentou sentar, mas estava sem forças. Merlin lhe ofereceu um cálice prateado que continha um líquido de cor estranha. Beba isso, ele ordenou. O que é isso? Perguntou o cavalheiro, olhando para cálice com suspeita. Você é tão medroso, disse Merlin. É claro, e é por isso que veste essa armadura. Como estava com muita sede, o cavalheiro preferiu não contrariar o mago. Está bem, eu bebo. Despeje através da fiseira. Isso não, disse Merlin. Esse líquido é precioso demais para ser desperdiçado. Então, arrancou um bambu
colocou uma ponta dentro do cálice e enfiou a outra por um dos orifícios da viseira do cavalheiro. Que grande ideia, disse o cavalheiro. Chamo isso de canudo, replicou Merlin. Por quê? Por que não? O cavalheiro encolheu os ombros e sorveu a bebida com o canudo. Os primeiros goles pareciam amargos, os seguintes mais agradáveis e os últimos absolutamente deliciosos. Agradecido, o cavalheiro devolveu o cálice a Merlin. Você deveria colocar esse produto à venda, poderia vender jarros dele. Merlin apenas sorriu. O que é essa bebida? Perguntou o cavalheiro. Vida, respondeu Merlin. Vida? Sim, disse o sábio mago. Não parecia amargo no início e depois, enquanto você provava mais, não ia se tornando agradável? O cavalheiro concordou. Sim, e os últimos goles eram absolutamente deliciosos. Foi quando você começou a aceitar o que estava bebendo. Você quer dizer que a vida é boa quando a aceitamos? Perguntou o cavalheiro. E não é? Replicou Merlin, levantando uma sobrancelha em sinal de divertimento. Você espera que eu aceite toda essa pesada armadura? Ah, disse Merlin, você não nasceu com ela, foi você quem a vestiu. Será que alguma vez já se perguntou por quê? Por que não? Retorquiu o cavalheiro irritado. Nessa altura sua cabeça começava a doer. Ele não estava acostumado a pensar desta maneira. Você terá condições de pensar melhor quando recuperar suas forças, disse Merlin. Com isso, o mago bateu as mãos e os esquilos, carregando nozes em suas pequenas bocas, enfileiraram-se diante do cavalheiro. Um de cada vez, os esquilos subiram até o ombro dele e, após quebrarem e mascarem as nozes, enfiaram os pedaços pela viseira do cavalheiro. Os coelhos fizeram a mesma coisa com cenouras, e o veado esmagou raízes e frutos para o cavalheiro comer. Claro que esse método de alimentação nunca seria aprovado pelo Departamento de Saúde de nenhum reino. O que mais, porém, um cavalheiro preso em sua armadura e no meio da floresta poderia fazer? Os animais alimentavam o cavalheiro regularmente, e Merlin lhe dava largas taças de vida para beber através do canudo. Lentamente, o cavalheiro foi recuperando as forças, e suas esperanças começaram a se renovar. Todos os dias ele fazia a mesma pergunta a Merlin. Quando vou sair desta armadura? Todos os dias Merlin respondia. Paciência, faz muito tempo que você a usa, não dá para se livrar dela da noite para o dia. Certa noite, os animais e o cavalheiro ouviam o mago tocar no seu alaúde os últimos sucessos dos trovadores. Após aguardar que Merlin terminasse de tocar, ouça essa dos tempos de antigamente, quando os cavaleiros eram corajosos e as donzelas insensíveis. O cavalheiro fez uma pergunta que há muito altejava em sua mente. Você foi realmente o mestre do rei Arthur? A face do mago se iluminou. Sim, fui o professor de Arthur, ele disse. Mas como é possível você ainda estar vivo? Arthur viveu século atrás, exclamou o cavalheiro. Quando se está conectado à fonte, passado, presente e futuro são tudo a mesma coisa, replicou Merlin. O que é a fonte? Replicou o cavalheiro. É o poder misterioso e invisível do qual tudo se origina. Não compreendo, disse o cavalheiro. Você não compreende porque tenta compreender com a mente, mas a mente é limitada. Eu tenho uma mente muito boa, argumentou o cavalheiro. Além de muito esperta, acrescentou Merlin. Ela o aprisionou nessa armadura toda. O cavalheiro não pôde refutar isso, então se lembrou de algo que Merlin lhe dissera assim que chegou. Você uma vez me disse que eu coloquei essa armadura porque tinha medo. E não é verdade? Replicou Merlin. Não, eu a vesti para me proteger quando ia para a batalha. E você tinha medo de que fosse gravemente ferido ou morto, acrescentou Merlin. Não é do que todo mundo tem medo? Merlin balançou a cabeça. Quem foi que disse que você tinha de ir para a batalha? Eu tinha de provar que era um cavaleiro bondoso, gentil e amoroso. Se você era realmente bondoso, gentil e amoroso, por que precisava provar isso? Merlin perguntou. O cavaleiro fugiu de pensar sobre isso. Na sua maneira usual de fugir das coisas, entregou-se ao sono. Na manhã seguinte, ele acordou com um estranho pensamento martelando sua cabeça. Seria possível que ele não fosse bondoso, gentil e amoroso? Decidiu perguntar a Merlin. O que você acha? Merlin devolveu a pergunta. Por que você sempre responde com outra pergunta?
E por que você sempre busca nos outros as respostas às suas perguntas? O cavaleiro saiu pisando o chão com força, furioso, xingando Merlin com voz abafada. Esse Merlin, ele resmungou. Algumas vezes ele realmente entra debaixo da minha armadura. Com um baque, o cavaleiro jogou-se seu pesado corpo sobre uma árvore para refletir sobre as perguntas do mago. O que ele pensava? Será, disse ele em voz alta para ninguém em particular, que eu não sou bondoso, gentil e amoroso? Pode ser, disse uma voz tênue. Caso contrário, por que estaria sentado na minha cauda? O quê? O cavaleiro olhou para o chão ao seu lado e percebeu um pequeno esquilo sentado ao seu lado. Isso é. Ele podia ver a maior parte do corpo do esquilo. A cauda estava escondida. Oh, desculpe, disse o cavaleiro, movendo rapidamente a perna para que o esquilo pudesse reaver a cauda. Espero não ter machucado, não consigo enxergar muito bem com essa viseira na minha frente. Não tenho dúvida disso, replicou o esquilo sem qualquer ressentimento na voz. É por isso que você tem de ficar pedindo desculpa às pessoas depois de machucá-las. O que me irrita mais que um mago atrevido é um esquilo atrevido, resmungou o cavaleiro. Eu não tenho de ficar aqui a falar com você. E começou a peleja contra o peso da armadura para tentar colocar-se em pé. Subitamente, espantado, ele deixou escapar. Ei, você e eu estamos conversando? Um tributo à minha boa natureza, reputou o esquilo, considerando que você sentou na minha cauda. Mas os animais não falam, disse o cavaleiro. Oh, com certeza falamos, disse o esquilo. As pessoas é que não escutam. O cavaleiro balançou a cabeça, desnorteado. Você já falou comigo antes? Certamente, toda vez que eu quebrava uma noz e a enfiava através da sua viseira. Como é possível que eu esteja ouvindo você agora se antes não ouvira? Admiro uma mente inquisitiva, comentou o esquilo, mas será que você nunca aceita as coisas como elas são? Simplesmente porque é assim? Você está respondendo as minhas perguntas com outras perguntas, disse o cavaleiro. É tempo demais que você tem passado junto de Merlin. E você não tem estado junto dele tempo suficiente? O esquilo chicoteou de leve o cavaleiro com a cauda e subiu ligeiro para uma árvore. Espere, qual o seu nome? O cavaleiro perguntou ao esquilo. Esquilo, ele respondeu muito simplesmente, desapareceu em meio aos galhos mais altos. Surpreso, o cavaleiro balançou a cabeça. Será que tudo não passara de imaginação? Nesse momento, ele viu Merlin se aproximando. Merlin, tenho de ir embora daqui. Estou começando a falar com esquilos. Esplêndido, replicou o mago. O cavaleiro parecia preocupado. O que você quer dizer com esplêndido? Apenas isso? Você está se tornando sensível bastante para sentir as vibrações dos outros. O cavaleiro estava obviamente confuso. Então Merlin continuou a explicar. Você não falou com o esquilo em palavras, mas sentiu as vibrações dele e as transformou em palavras. Mal posso esperar o dia em que você começará a falar com as flores. Nesse dia você as plantará sobre a minha sepultura. Preciso sair fora dessa floresta. Para onde iria? De volta até Juliette e Christopher. Eles estão sozinhos há muito tempo. Tenho de voltar e tomar conta deles. Como você pode tomar conta deles? Se não consegue nem tomar conta de si mesmo? Merlin perguntou. Mas sinto falta deles, lamentou-se o cavaleiro. Quero voltar para eles de qualquer maneira. E é exatamente assim que será voltando se você for com essa armadura, advertiu o mago. O cavaleiro olhou para Merlin com tristeza. Não quero esperar até retirar esta armadura. Eu quero voltar agora e ser um marido bondoso, gentil e amoroso para Juliette e um bom pai para Christopher. Merlin balançou a cabeça compreensivamente. Em seguida, disse ao cavaleiro que voltar para dar de si seria um adorável presente. Entretanto, o presente, para ser um presente, tem que ser aceito. Caso contrário, torna-se um obstáculo entre as pessoas. Acrescentou o mago. Você quer dizer que eles poderiam não me querer de volta? Perguntou o cavaleiro surpreso. É claro que eles me dariam uma nova chance, afinal de contas sou um dos maiores cavaleiros do reino. Talvez essa armadura seja mais espessa do que parece, disse Merlin gentilmente. O cavaleiro refletiu sobre isso. Ele lembrou as intermináveis queixas de Juliette sobre constantes idas a batalhas, sobre a atenção que dispensava a armadura e sobre a viseira fechada e seu hábito abruptamente de ir dormir para impedi-la de continuar falando.
Talvez Juliette não o quisesse de volta, mas Christopher com certeza quereria. Por que não manda um bilhete para Christopher perguntando o que ele acha? Sugeriu Merlin. O cavaleiro concordou que essa era uma boa ideia, mas como fazer o bilhete chegar até Christopher? Merlin apontou para o pombo empoleirado no seu ombro. Rebeca o levará. O cavaleiro ficou intrigado. Ela não sabe onde eu moro, é apenas um pássaro idiota. Posso diferenciar norte de sul e leste de oeste, emendou Rebeca, que é mais do que posso dizer de você. O cavaleiro prontamente se desculpou. Ele estava completamente abalado. Não apenas tinha falado com um pombo e um esquilo, como tinha deixado zangados com ele. Tudo no mesmo dia. Por ser um pássaro com um coração generoso, Rebeca aceitou as desculpas do cavaleiro e alçou o voo, levando no bico o bilhete que ele apressadamente escrevera para Christopher. Não arrule para os pombos desconhecidos ou você deixará o bilhete cair, o cavaleiro gritou para ela. Rebeca ignorou essa insensata observação, compreendendo que o cavaleiro tinha muito que aprender. Uma semana se passou e Rebeca ainda não havia retornado. O cavaleiro estava ficando cada vez mais ansioso, temeroso de que ela tivesse se tornado presa de um dos falcões caçadores que ele e outros cavaleiros haviam treinado. Um tremor percorreu seu corpo, ao pensar como podia ter participado de esporte tão maldoso. Quando Merlin terminou de tocar alaúde e a cantar, se você tem um coração pequeno e frio, seu inverno será longo e frio, o cavaleiro expressou sua preocupação com Rebeca. Merlin tranquilizou o cavaleiro, criando um curto e alegre verso. Um pombo tão esperto e que voa tão bem não acabará cozido na panela de ninguém. Subitamente, um intenso palavreado brotou de entre os animais. Como eles todos estavam olhando para o céu, Merlin e o cavaleiro olharam também. Bem acima deles, circulando em busca de um lugar para pousar, eles viram Rebeca. O cavaleiro pelejou para ficar em pé, justo quando Rebeca arremeteu até o ombro de Merlin. Tirando o bilhete de seu bico, o mago olhou de relance e disse solenemente ao cavaleiro que era da parte de Christopher. Deixe-me ver, disse o cavaleiro, pegando ansiosamente o papel. Seu queixo caiu como um rangido, enquanto ele olhava o bilhete sem acreditar no que via. Está em branco, ele exclamou. O que significa isso? Significa, disse Merlin suavemente, que seu filho não sabe bastante a seu respeito para lhe dar uma resposta. O cavaleiro ficou ali parado um tempo atordoado. Depois soltou um gemido e caiu lentamente ao solo. Tentou conter as lágrimas, pois cavaleiros com armaduras brilhantes simplesmente não choravam. No entanto, sua tristeza logo o subjugou. Exausto e meio afogado pelas lágrimas dentro do seu elmo, o cavaleiro então adormeceu.